E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Eu quero falar sobre a conversão de famosos e os evangélicos. De longa data, quando o evangelho começou a ser pregado, os cristãos têm se regozijado com a conversão de pessoas consideradas difíceis ou importantes, famosas, perseguidoras. Os cristãos se alegraram muito com a conversão de Saulo de Tarso, que era um perseguidor. Mas antes disso, no Antigo Testamento, o povo de Deus já tinha se regozijado com a conversão, entre aspas, do Nabucodonosor, aquele que, em princípio, era o grande aqui na terra e era o imperador do grande império babilônico e que servia a vários deuses. Mas, no entanto, por causa de Daniel, ele foi levado a se ajoelhar diante do Deus de Daniel, e isto ficou registrado no capítulo 4 de Daniel como um reconhecimento do Nabucodonosor ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis. Não sabemos mais sobre a devoção dele a Deus. Mas a Bíblia fala do Naamã, o Ciro, aquele general que se dobrou diante de Deus e reconheceu que a partir dali ele só adoraria a Deus. O Novo Testamento está cheio de exemplos de conversões de pessoas famosas. O Zaqueu, que era muito rico, e assim muitos outros que têm ornado a galeria da glória dos cristãos. Eu quero me referir dessa maneira ao fato de a gente normalmente, humanamente, exultar quando alguém grande e importante se converte. Nem sempre a conversão é verdadeira. Uma conversão que causou muito impacto e mudou a história foi a conversão de Constantino, o imperador romano. Na verdade, ele não professou uma conversão, mas ele mudou por completo. E, claro, ele estava premido pelas circunstâncias diante de uma batalha que poderia ser o final da vida dele. Ele diz que teve uma revelação, ele viu uma cruz, uma revelação de Jesus e se dobrou a ele, pediu ajuda a Jesus e acabou vencendo aquela batalha. E a partir daí, ele deixou de ser um perseguidor do cristianismo para ser um apoiador. E os cristãos que eram perseguidos e se reuniam escondidos nas catacumbas passaram, a partir daí, a exultar. E o cristianismo mudou por completo. Deixou de ser uma influência poderosa, poder de Deus para a conversão que havia sido até então, para ser baseado em aparência, em catedrais, em roupa dos bispos e os grandes aqui na terra, templos, construir templos, e mudou por completo. E se degenerou de uma tal maneira que cristãos verdadeiros começaram o movimento de busca de Deus isoladamente. Os monges, aqueles que fugiam, tipo João Batista, da sociedade para se dedicarem a Deus, iam para o deserto, locais ermos, para fugirem da contaminação cristã da sociedade, para poderem buscar viver um cristianismo mais puro. Essa contaminação vige até nossos dias. A mistura, essa simbiose de religião com poder, com a política, isso vigora até nossos dias.
e a igreja se institucionalizou a partir do Constantino e foi um problema. Ela deixou de ser somente igreja para ser uma empresa, uma estrutura, uma instituição com dinheiro, cargos, salários, poder, interesses, comércio. Infelizmente, a igreja se institucionalizou. Isso tem sido mal até nossos dias. Mas com a perseguição, Deus muda esse quadro. E ele, por exemplo, na China, com a perseguição do comunismo, Deus criou hoje talvez a igreja mais forte, maior e mais ativa dos cristãos no mundo de hoje. É a igreja escondida, a igreja perseguida da China, que não pode fazer grandes coisas, grandes reuniões, grandes aparatos, se meter na política. A igreja se limita a ser igreja. Mas essa conversão, então, de famosos deteriorou o ambiente em Roma, porque todos os grandes, a partir daí, queriam se converter. Eles marcavam uma data para a conversão deles e levavam muita gente, se vestiam com roupas aparatosas e aquele espetáculo para a conversão deles. Eles marcavam data, faziam uma grande festa para a conversão deles e a seguir o batismo. Isso deteriorou por completo o cristianismo. Infelizmente, até hoje, as igrejas evangélicas se regozijam quando vem um político, um presidente da república. Isso é uma festa quando alguém importante vem para a igreja, infelizmente. Agora, seguindo esse rastro, nós temos ouvido notícias de pessoas famosas, importantes, que têm se convertido. Nos Estados Unidos, em plena campanha eleitoral, o candidato à presidência, Donald Trump, diz que se converteu. É claro que ninguém acreditou naquilo na época, mas parece que foi uma conversão verdadeira, pelo menos do jeito dele. Pastores estão apoiando e ele deu uma guinada total na política dos Estados Unidos, e ele tem procurado ser coerente com os evangélicos, com aquilo que ele decidiu ser quando se converteu. Então, o que sabemos, tem muita coisa que não sabemos, mas o que sabemos é que ele tem sido coerente totalmente desde que aquilo aconteceu, aquele momento em que ele tomou uma decisão. Mas outros e outros no mundo tem tomado alguma decisão que tem despertado muito, pelo menos a divulgação dos evangélicos, tem despertado atenção. Por exemplo, cantores famosos, atores, atrizes, artistas, pessoas importantes como jogadores de futebol, políticos importantes. Isso tem, de certa forma, despertado a euforia nas igrejas evangélicas. Mas há uma conversão famosa, como do senhor Fernandinho Beiramar, que ultimamente despertou muito a atenção das pessoas. Ele está preso em um presídio de segurança máxima e a intenção dos governos é não permitir a fuga dele. Ele já tem anos de condenação suficientes para passar o resto da vida na cadeia. Ele mais ou menos prevê essa situação e resolveu estudar teologia. Não diz que ele se converteu, ele diz que quer ser pastor. Supõe-se que ele tenha se convertido e resolveu então fazer um curso de teologia à distância nas faculdades batistas do Paraná. Esse curso à distância lhe tomou 3.440 horas de aulas e ele, por fim, terminou o curso, teve que fazer um trabalho de fim de curso, o famoso TCC, e ele escolheu o tema Jesus Cristo para a sua monografia de término de curso. Aparentemente ele foi bem porque ganhou nota 9 pela banca examinadora. E agora o seu trabalho de final de curso, a sua monografia, vai virar um livro que vai ser vendido. Junto com o livro, ele tem também lançado outros
produtos à venda pela internet com a marca dele, FBM, Fernandinho Beiramar. E ele, não sei para onde vai o dinheiro, ele lá dentro da cadeia não precisa de dinheiro. Então, nesse trabalho, ele critica a globalização, demonstra uma convicção muito conservadora, ele critica o neopentecostalismo, critica o capitalismo e o consumismo também, ou seja, ele mantém uma certa linha de tendência esquerdista com relação a isto, mas no sentido moral conservador. Eu vou ler, entre aspas, alguma coisa que ele escreveu no seu trabalho. Ele diz: infelizmente, no mundo atual, globalizado, capitalista, consumista e com todas as facilidades e rapidez oferecidas pela internet, muitos acreditam falsamente que felicidade consiste em possuir bens materiais, assim como poder e fama. Bom, ele demonstra, pelo menos, uma convicção mais conservadora, critica a teologia da prosperidade. E daí? Será que ele está convertido realmente? As autoridades, o Ministério Público, as autoridades dizem que durante todo o curso ele alternou as atividades. Enquanto ele estudava, também continuava a comandar o crime aqui fora e a organização do tráfico. Então a gente, que pode dizer de um famoso desses? O Neymar é um famoso que levou o nome de evangélico. Hoje, eu acho que qualquer evangélico vai ter um pouco de vergonha pelo testemunho dele, de dizer que é irmão dele. Mas este estigma, essa situação vai se repetir muito nas igrejas. Os evangélicos vão pagar, vão bater palmas, vão dar ibope, vão assistir, dar sucesso para qualquer programa que apresente algum famoso que queira se apresentar, mostrando que teve a vida impactada pelo Senhor. Agora, será que para a conversão de alguém precisa desse argumento de algum famoso ter se convertido? O evangelho precisa de famosos? Eu creio que isso é uma marca triste do nosso meio. Pastores que se tornam famosos, que se vestem bem, que se enriquecem com o evangelho, que voam de jatinho particular e que têm uma vida assim totalmente diferente de Jesus. Eu acho que isso ainda é um mal muito grande do evangelho em nossos dias. Gozar, se alegrar com coisas famosas, enquanto o evangelho é muito simples e Deus ama o pequeno também. Uma conversão verdadeira, seja de grande ou de pequeno, isso agrada a Deus, um coração quebrantado. Mas essa onda institucional de valorizar o que é grande, buscar fama, viralizar na internet, buscar fazer sucesso, isso ainda está impregnado no coração evangélico do Brasil e é muito triste.